Agora eu quero fazer um pedido todo especial para você nesse domingo, como nunca fiz na vida. Aí tem um link. É um vídeo feito pelo Kim Paim de aproximadamente 1 hora. Você tem que assistir e repassar. O que está ali, entre outras coisas, o jogo do poder de forma documentada. Em grande parte, sabia eu de tudo aquilo, porque eu vivia o momento, eu era o presidente e tinha as informações que precisava. Obviamente não tinha como agir naquele momento. Uma das passagens que não está ali. Estava em 2019, faltavam poucas semanas para eu indicar o PGR para o Senado, e um ajudante de ordem trouxe o telefone e falou: Deltan Dallagnol quer falar contigo. Eu falei: não vou falar com ele. Por que eu não queria falar com ele? Nunca tinha falado antes. Por um motivo muito simples. Ele queria uma audiência comigo. Porque ele era, no momento, o cotado nas mídias sociais como ir para o PGR, né? A pessoa certa para o PGR, como naquele momento também a pessoa certa para o Supremo seria Sérgio Moro. E se eu tivesse audiência para ele, com toda certeza, eu não ia indicá-lo para a PGR, mas ele ia sair com uma história pronta, como eles faziam por ocasião de alguns depoimentos, por ocasião da Lava Jato. Escreviam o depoimento e chamavam o cara para assinar. E ia falar o quê? Que eu teria feito uma proposta indecorosa para ele, para salvar um amigo, um parente. E então, como ele não aceitou o Deltan Dallagnol, ia me acusar do quê? De parcial. Então, esse vídeo documentado, feito pelo Kim Paim, você tem que assistir e tem que repassar, para você entender de vez o que eu passo, a minha função e o que querem para o nosso Brasil. É simplesmente imperdível esse vídeo. Por favor, assista. E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, um dossiê mais do que especial. Como de costume, estava eu ontem passeando pelas redes sociais e de repente me deparo com a matéria que bate aquele estalo. Eu falei, opa, Google vai, Google vem. Em poucos instantes eu já estava assistindo a um vídeo do Alberto Youssef, o doleiro Alberto Youssef, aquele doleiro do escândalo do Banestado, da Lava Jato, falando em como ele ajudou o Álvaro Dias, o senador Álvaro Dias, que estava ontem, né, na filiação do Deltan Dallagnol junto com o Sérgio Moro. E obviamente a gente não para por aí, a gente continua pesquisando e achar mais algumas fotos interessantes, matérias interessantes, que no final do dia, assim, eu acho que fica muito difícil de falar que essa turminha não tinha um projeto de poder que já vinha sendo construído até certo tempo. Eu acho que, inclusive, assim, o discurso que eles vendem hoje, ele já estava pelo menos pronto, já dá para falar pronto em fevereiro de 2020, uma matéria que eu acho que o Sérgio Moro e o Álvaro Dias, eles não combinaram direito, porque o Álvaro Dias vai, conversa com o Globo, fala várias coisas, e o Moro, de forma irresponsável, ele pediu um direito de resposta para defender Bolsonaro e falar, por exemplo, que Bolsonaro nunca interferiu na Polícia Federal. Tem muita coisa pra gente falar. Acho que vocês vão ficar assim bem espantados. Alguns acham que vai ser só uma confirmação de muitas coisas, mas garanto, temos coisas inéditas para falar sobre a turminha lavajatista e muito mais, e ainda, inclusive no final mostrar que essa conversa, que o combate à corrupção foi deixado de lado, foi abandonado durante o governo Bolsonaro, eu acho que não é bem assim. Vamos passear por CPIs, olhar o relatório da CPI da Petrobras, o que tem para falar, mas tem muita coisa para falar. E já vamos começar aqui com a introdução do tema, com uma coisa que você vê, né? A gente comentou de forma bem breve. Gazeta do Povo traz aqui a matéria da ação do Sérgio Moro. Ele pegou a entrevista aí que Bolsonaro forneceu para a Gazeta do Povo. Tive até o prazer de ser um dos entrevistadores do presidente. E tá lá, o Moro pede para Alexandre de Moraes para analisar a entrevista de Bolsonaro à Gazeta em inquérito no STF. E o Constantino fala, né? Todo brasileiro que preza a liberdade está revoltado com os abusos do Alexandre. Mas o Moro quer que o ministro use esse arbítrio para analisar uma entrevista em que Bolsonaro diz somente que deu total autonomia a Moro, mas pediu que não fosse chantageado. Moro é o candidato contra o sistema? Eu acho que assim, todo mundo que tem 5 neurônios já percebeu que não. E aí o Moro trouxe o amigo dele, né, o Deltan Dallagnol, para se filiar no Podemos. Deltan, que sempre falou que iria combater a corrupção. Ele estava dentro do judiciário brasileiro, o órgão responsável por combater a corrupção, e ele abandonou.
Porque ele falou que não dá para combater a corrupção dentro do judiciário, então não sei como é que ele vai fazer, mas tudo bem. Aí ele tem que dar aquela lacradinha básica no Twitter e ele falou algumas coisas assim que me deixam de cabelo em pé. Não que eu tenho cabelo muito grande, mas assim, eu falei, rapaz... Hoje me filiei ao Podemos, ao lado de grandes lideranças do Paraná e do Brasil, e propusemos um caminho para o país. E olha só, colocar democraticamente 200 deputados na Câmara e senadores comprometidos com a defesa da democracia. Ponto. Isso aqui é interessante. Você vê que, assim como o José Dirceu está preocupado com os 206, a gente já falou isso daí, o exército de 206 deputados do José Dirceu, um número suficiente para ter um grande grupo na Câmara capaz de barrar qualquer PEC. Se você tem 206 deputados, o grupo oposto terá no máximo 307, ou seja, uma PEC jamais será aprovada. Pode esquecer aí reformas durante 4 anos no Brasil. E o Deltan parece que tem a mesma ideia. Aí ele continua. Combate à corrupção e preparação à pandemia. Bom, a gente já sabe que esse pessoal, corrupção para eles assim, é um negócio muito aberto. É igual os chefes do João Dória, lá os comunistas, aquele país, falando de democracia, né? Tipo, Foro de São Paulo, Lula falando de democracia, é igual o Deltan e Moro falando de corrupção. A gente fica assim, rapaz, o que é que vocês querem falar com isso? Só que esse final é interessante, né? Queremos juntar com pessoas democraticamente, né? Pessoas comprometidas com a preparação política. Aí eu tenho uma memória que às vezes funciona, e eu lembrei dessa postagem aqui do Deltan Dallagnol em 14 de janeiro de 2020. Já mostrando aqui, né, qual lado político ele segue. Processo seletivo, turma extra, Renova BR, Cidades 2020. Aí tava lá o Deltinha. Todos queremos candidatos e equipes preparadas para fazer leis e administrar o país. O curso do Renova BR hoje é referência na preparação de futuros candidatos. Independentemente de posição política, é uma questão de cidadania. Renova BR tem aí entre os seus principais membros, né, o Lema, grandes empresários, a família Setúbal, lá do Itaú, né, a galera assim. Aí de deputados tem vários, tipo a Tabata do Amaral, Vinícius Poit, Daniel José, dentre vários outros, Thiago Mitraldi. Luciano Huck já participou aí de vários eventos, vários congressos do Renova BR. Eu falei para vocês que a gente tem algumas imagens interessantes. Aqui é uma das turmas do Renova BR, né, alguma festinha, olha só, né, todo mundo com a máscara do Lula. É um grupo, né, que não importa seu lado. Vai estudar no Renova BR. Faz o L. Deltan é Lula. Deltan é Lula. Não adianta ficar de conversinha mole. A gente sabe disso. Mas vamos continuar. Aí vem Sérgio Moro. Aquelas coisas assim que falam, meu Deus do céu, cara. Não é possível, não. Precisamos criar uma grande força-tarefa para transformar o país, retomar o crescimento econômico, criar empregos e erradicar a pobreza. Ele adora uma força-tarefa, né? Ele tá preso ainda na força-tarefa de Curitiba. Vocês devem lembrar, inclusive, quando o Aras ele vem com a ideia para criar os GAECos. Nossa, esse pessoal ficou louco. Não. Mantenha a nossa força-tarefa. A visão de mundo que essas pessoas têm é puramente lava-jatista. Não, força-tarefa. E o Deltan Dallagnol vem na mesma tomada. A corrupção não é o único problema do Brasil, mas o central. Ou seja, seu computador tá travando, tela azul, corrupção. Celular caiu no chão, trincou a tela, corrupção. Ah, o meu dedo do pé tem cravado, corrupção. Ah, eu sou um cara tímido, então o problema é corrupção. Ah, eu tô com fome, o problema é corrupção. Tudo no Brasil se resolve combatendo a corrupção. É o problema central do país. Esse pessoal não cansa de colocar chavões. Eu já estava incomodado. Ontem esse pessoal, também lá o antagonista, estava enchendo o saco. Aí vem o Moro. Aí começou a me tirar ainda mais do sério. Nossa turma é a do Podemos. Não é a do Mensalão, certeza. Porque foi a família Abreu, o tio da Renatinha, que ofereceu em 2013 um emprego de gerente de hotel em Brasília para o José Dirceu para ele poder progredir para o regime semiaberto. Não sei, né? Tem certeza que na turma do Mensalão? Beleza. Não é a turma do Petrolão. Eu até perguntei na internet porque eu não lembrava da história direito. Não sabia se tinha a ver, se não tinha a ver. Um negócio lá, um tal de alicate. Não sei meio quem é. Fica assim... Alicate, quem é? Não lembro assim. Acho que o pessoal falou que tinha alguma ligação com o Moro. E não é a turma da rachadinha. Aí eu falei, não. Aí tá tirando uma com a minha cara. Tá tirando uma com a minha cara porque, como a gente falou aqui no dia 5 de dezembro, a gente trouxe... Na verdade, no dia 6 de dezembro, trouxemos aqui a contribuição do Felipe Saldanha, que ele fala o seguinte, ó. Moro recebe um salário de R$22 mil do partido Podemos e este partido obriga seus filiados a pagarem um percentual do salário ao partido. Moro vive tal como Lula. Que rachadinha. Aí tá lá, ó, título 8, das finanças e da contabilidade do partido.
Aqui é o Estatuto do Podemos. Capítulo 1 das Finanças. Contribuições dos órgãos partidários e titulares de mandatos efetivos ou de funções na administração pública. Aí está lá embaixo, artigo 88 do capítulo 2, da contribuição partidária. Os filiados, titulares de cargo no Poder Executivo e Legislativo contribuirão com 5% do total de seus subsídios líquidos mensais. Aí não dá, né, irmão? Aí é muita cara de pau. Aí é muita cara de pau. Muita cara de pau. Partidinho tá lá no estatuto, né? O rateio. Então, não dá. Mas beleza. Aí eu volto. Eu já tava assim, falei, cara, e esse pessoal enchendo o saco? Aí tava o antagonista, o Mainardi, o Cláudio Dantas, aí vem. É ridícula a alegação que Moro possui um escudo na imprensa. Essa matéria aqui eu já fiquei assim, falei, cara, não dá. Vou ter que dar uma resposta pra esses caras. Aí quando eu passo por essa, eu me deparo com essa outra, eu falei, não, agora acabou. Aí eu resolvi dar um Google, e aí, graças ao Diogo Mainardi, o vídeo de hoje é patrocinado pelo Diogo Mainardi. Se não fosse por ele, não saberíamos o que o Alberto Youssef falou sobre o Álvaro Dias. Ele falou o seguinte: o povo responderá elegendo Moro e Deltan, diz Álvaro Dias. Parece até aquela matéria da Folha de São Paulo, né? Diz Uber, diz especialista, não diz Álvaro Dias. O povo vai eleger o Moro e Deltan. Aí eu falei, cara, não é possível, é muita cara de pau. Aí eu fui pesquisar, né? Tinha umas matérias, não queria procurar em vídeo, tava no celular na hora. Aí eu falei, não, deixa eu pegar aqui, bater uns prints aqui pra jogar lá no Twitter, fazer uma zoada. E aí a gente vai achando algumas coisas interessantes. Logo no início eu me deparei com essa matéria aqui, que eu vi que tem uns diálogos da Vaza Jato bem interessantes. Matéria do Diário Popular. Lava Jato protegeu Álvaro Dias, isso eu sabia, porque eu coloquei mais ou menos isso no título, aliado de Moro, no recebimento de 10 milhões em propina. 10 milhões, né? Informação tá falando. Só que ele falava o seguinte, o Álvaro Dias foi citado por investigados ou delatores da Operação Lava Jato como receptor de recursos ilícitos ou de doações. Assim o fizeram Fernando Soares, Pedro Corrêa, Leonardo Meirelles e Alberto Youssef? Youssef, o doleiro, amigo de Moro. O doleiro amigo do Moro? Não. Alberto Youssef, Álvaro Dias, juntos? Não acredito. Em ao menos 4 oportunidades, o senador Álvaro Dias foi citado por investigados ou delatores da Operação Lava Jato como receptor de recursos ilícitos ou de doações. Vou dar muita olhada aqui, ao longo do vídeo a gente vai um pouquinho mais fundo aí nesses grandes eventos. E eu quero ver aqui no diálogo da Vaza Jato. Isso aqui foi em 2018. Rubens, fala lá, né? Pedido do El País. Claramente, pelas perguntas, vão tentar fazer conexão de Álvaro como candidato da Lava Jato e acusações de Tacla Duran. Olha o Duran aí já está infernizado. Inclusive o Deltan Dallagnol bloqueou o Tacla Duran essa semana lá no Twitter. Ele fala, ó, prezados, bom dia, estou produzindo, ele está mandando a mensagem que ele deve ter recebido do jornalista, uma reportagem na qual citarei o caso do advogado Rodrigo Tacla Duran, senador Álvaro Dias, e a força-tarefa da Lava Jato no Paraná. Em ao menos 4 oportunidades, o senador Álvaro Dias foi citado por investigados ou delatores da Operação Lava Jato como receptor de recursos ilícitos ou de doações. Aí fala o nome dos caras, né? Fernando Soares, Pedro Corrêa, Leonardo Meirelles e até Alberto Youssef falaram ainda do Álvaro Dias. E aí eles apontaram o Álvaro como receptor de parte dos 10 milhões de reais, juntamente com o senador Sérgio Guerra, pagos por empreiteiras para frear a CPI da Petrobras do Senado em 2009. Frear a CPI. Meirelles citou que Álvaro Dias tinha relações próximas com Alberto Youssef. E Alberto Youssef confirmou, viu? Enquanto o próprio Youssef admitiu numa CPI da Câmara que doou horas de voos para o senador durante uma das suas campanhas eleitorais. Eu acho que foi mais do que isso aí também. Acho que teve um dinheirinho aí envolvido. Minhas dúvidas são, primeiro, por qual razão, no âmbito da Operação Lava Jato, o senador Álvaro Dias, só depois como testemunha e não teve nenhuma investigação aberta pelo Ministério Público? Porque ninguém abriu nenhuma investigação. 4 vezes é o cara que já bateu na boca do Ministério. Nada. E depois tem lá outra pergunta, né? O advogado, blá, blá, blá. E por fim, como o Ministério Público reage à decisão da Interpol de retirar o alerta vermelho contra o Tacla Duran? Isso aqui eu só achei interessante porque a gente vê nesse momento no Brasil uma coisa similar, né? A Interpol sendo atuada contra certas pessoas. E aí, olha só. Eu fui pesquisar sobre esses casos, né?
E o CEF confirma ter financiado Álvaro Dias. Mas Tucano não vem ao caso. Ué, por que não? Doleiro foi claro ao dizer que foi contratado por secretário de prefeito de Maringá na campanha do senador do Álvaro Dias, que em 2000 foi candidato ao governo do Paraná. Passou despercebido. Porém, bem no estilo não vem a caso, que domina o noticiário da mídia tradicional, o relato passou despercebido, mesmo sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara e por alguns canais de notícias. A gente até entende, né? A gente sempre falou, o Moro é o candidato da Rede Globo. Se falasse isso aí, a ideia do super-herói, do super-juiz ia cair por terra. A verdade é que foi a primeira vez que o CEF confirmou este fato em uma sessão pública de dimensão nacional. As primeiras denúncias de relacionamento entre Dias e o Youssef surgiram no ano 2000, quando o ex-secretário da Fazenda de Maringá, Luiz Antônio Paulichi, foi preso pela Polícia Federal e fez o relato em seu depoimento à Justiça Federal. O prefeito chamou Alberto Youssef e pediu para deixar um avião à disposição do senador Álvaro Dias. Depois, quando acabou a campanha, eu até levei um susto quando veio a conta para pagar. Eu me lembro que paguei pelo táxi aéreo 200 e tantos mil reais na época. Isso lá nos anos 2000. Imagina quanto isso não era hoje, em valores corrigidos. Aí vamos lá na CPI da Petrobras de 2015, né? Fui lá no relatório tentar procurar alguma coisa, já que aconteceu naquele âmbito. Tá lá, a Comissão Parlamentar de Inquérito, Petrobras, tá o relatório, né? O tudo 2015. E aí o deputado Luiz Sérgio fala o seguinte: é evidente que quando o relator está aqui, ele recebe dezenas de sugestões de perguntas, mas eu queria fazer mais uma. Vossa Senhoria teve um jato alugado para a prefeitura do município de Maringá em determinado momento? Esse jato foi utilizado por políticos, Alberto Youssef? E o Youssef responde: bom, na época, eu fiz a campanha do Álvaro Dias. E parte dessas horas voadas foram pagas pelo Paulichi, que foi secretário da Fazenda da Prefeitura de Maringá, e parte foram doações mesmo que eu fiz de horas voadas. Ah, então foram os dois. Teve a doação de horas e também teve um cacauzinho. E aí o relatório da CPI diz que verifica-se que Alberto Youssef era muito próximo do mundo político paranaense já desde aquele período, ainda na década de 1990. Banestado, né? Período exatamente em que foi o personagem do maior esquema de evasão de dívidas do Brasil, sendo um protagonista do primeiro acordo de delação premiada no Brasil, segundo o Ministério Público Federal. Vocês que tanto ouviram falar da indústria das delações, o primeiro delator foi o Youssef. E a delação dele depois foi vista que foi mentira. Tanto que o Moro falou, não vale a pena dar uma segunda chance para ele. Falou isso 3 dias antes de conceder mais uma oportunidade de delação. Seria estranho se a gente não soubesse que o Moro e o Youssef são amigos, né? Isso aqui foi o caso do Banestado. O Moro disse que não é, mas fica muito difícil de negar, né? E aí a gente tem que ver esse momento assim marcante que, infelizmente, a Globo na época não fez questão de passar. Postei lá no Twitter o videozinho. Vocês podem ver aqui, ó, CPI da Petrobras. 25 de agosto de 2015, doleiro Alberto Youssef confirma que fez e financiou a campanha do senador Álvaro Dias, envolvendo dinheiro desviado da Prefeitura de Maringá, lá no Paraná. Vou aqui. Tem um tempo até o início. Vai começar. Vossa Senhoria teve um jato alugado para a Prefeitura assim maior. de Maringá em um determinado momento, e esse jato foi utilizado por políticos? Bom, na época, eu fiz a campanha do senador Álvaro Dias. Ih, rapaz. Vamos ouvir de novo. Do senador Álvaro Dias. E parte dessas horas voadas foram pagas pelo Paulichi, que foi secretário de Fazenda da Prefeitura de Maringá. E parte foram doações mesmo que eu fiz das horas voadas. Imagina o que você tem que fazer para receber uma doação do Alberto Youssef, viu? Imagina. Aí eu pergunto para vocês, será que o Alberto Youssef vai doar para a campanha do Sérgio Moro agora, em 2022? Quem sabe não é do Moro, da Deltan Dallagnol. Inclusive o Moro tá voando aí para cima e para baixo no Brasil, né?
Moro. Até o Cláudio Dantas lá foi entrevistar o Moro lá em São Paulo. Até perguntei, aí Dantas, vou aí avião comercial, jatinho aí de alguém? Vai que, né? Nunca se sabe. Vai que o CEF aí tá interessado em montar aí uma empresa de tráfego aéreo, táxi aéreo, né? E a gente pesquisa mais sobre o Álvaro. Aí eu fiquei encafufado, né? Falei, não, pô, peraí, pô, que história é essa aí? Álvaro Dias, brother do Alberto Youssef. E essa denúncia aí que tá falando sobre a questão da campanha dos aviões, você acha a matéria da própria Folha de São Paulo, de 4 de março de 2001, dos primórdios da internet. Segundo a Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público de Maringá, suposto esquema teria alcance em 11 estados. Não é assim, foi uma coisa, não, é um esquema, né? A turma do Moro, a turma que luta contra a corrupção, aparece nas manchetes como um esquema que envolve 11 estados. Esses são os paladinos da moralidade, prudência, sofisticação e lava-jatismo. No depoimento, ele afirmou que campanhas de políticos do Paraná, como o do governador Jaime Lerner e o senador Álvaro Dias do PSDB na época, tucano, foram beneficiadas com dinheiro desviado dos cofres públicos. Quanto a Álvaro Dias, o ex-secretário disse que Janotto determinou o pagamento com recursos da prefeitura no fretamento de um jatinho do Youssef. O prefeito, Alberto Youssef, pediu para deixar um avião à disposição do Álvaro Dias. E depois, quando acabou a campanha, eu até levei um susto quando veio a conta para pagar. Mais de 200 mil reais, 200 e tantos mil reais naquela época. Imagina isso aí, gente, década de 90. Imagina quanto isso não era. Lembrem dos valores da época. Tudo bem, segue o jogo. Aí eu voltei no mesmo relatório da CPI, eu resolvi botar lá o nome na Youssef, Álvaro Dias, começar a pesquisar lá coisas interessantes desse relatório. E lá, né, a CPI terminou making pizza, mas tem umas coisas interessantes. O Jornal do Senado informou na edição de 16 de novembro de 2009 que a oposição estaria se retirando da CPI. A oposição se retira da CPI da estatal. Peraí. Olha só. Em 2009, a gente não estava acompanhando política de perto. Acho que nem em 2015 a gente estava acompanhando de tão perto. Mas nesse ano de 2021 a gente viu a CPI da pandemia. E a gente aprendeu, na verdade, que a CPI é um instrumento da oposição. Porque você precisa de um número mínimo de assinaturas. Então, assim, se a CPI é um instrumento da oposição, por que a oposição iria sair da CPI e deixar com os governistas? É como essa matéria falou o seguinte, ó, a turma do Renan Calheiros e do Omar Aziz está se retirando da CPI. Por quê? Uai, a CPI de vocês. PSDB e DEM, olha os partidos, anunciaram oficialmente a saída da CPI da Petrobras, alegando que o governo estaria impedindo qualquer investigação no colegiado. Como assim, rapaz? Quem determina não é o próprio colegiado, são votos. Pode falar o que quiser para a imprensa. Na vida real, são votos. CPI da pandemia tínhamos 11. A turminha do Renan, do Omar, do Randolph, a maioria, eles tinham 7 dos 11. Ficava lá 4 governistas, faziam tudo que queriam. Podia colar em 2015, 2009. Hoje, que as pessoas entendem, não é o governo que impede. Não é. Não vem. Álvaro Dias afirmou em discurso que o roubo é de bilhões de dólares nas grandes obras administradas pela estatal, mas o governo não aceita que ela seja investigada. Por isso, os partidos de oposição decidiram deixar a CPI. Não faz sentido, Álvaro. Não faz. O relator da CPI, Romero Jucá, disse ao final do depoimento do presidente da empresa, José Sérgio Gabrielli, que a oposição teria, na verdade, que elogiar a cúpula da comissão se acompanhasse os trabalhos até o fim. Jucá afirmou que entregará o relatório em, no máximo, 2 semanas. Não sei porque abandonou, né? Isso foi em 2009. Aí a UOL fez a matéria que comenta sobre esse caso. E, assim, é bem engraçado o que eles têm para comentar. Defensor da Lava Jato, Álvaro Dias é poupado em investigações da operação. Essa é a manchete já da UOL. Defensor da Lava Jato, Álvaro Dias, já foi citado como beneficiário de propinas pagas, propina mesmo, é o que a matéria está falando, viu? Em 2 episódios investigados pela operação. Apesar disso, o parlamentar nunca foi oficialmente investigado pela Força Tarefa. Moro e os procuradores já ouviram em depoimentos relatos de participação do senador em negociações para obstruir 2 comissões de inquérito abertas no Congresso para apuração
de crimes na Petrobras e relacionados ao bicheiro Carlinhos Cachoeira. A participação do senador nesses casos nunca foi apurada. A reunião ocorreu no Rio de Janeiro e foi gravada. Nela, o então senador Guerra, que morreu em 2014, combinou o recebimento de 10 milhões de reais, na época, que era muito mais do que é hoje, para que os parlamentares do seu partido não aprofundassem as investigações. Álvaro Dias, na época, era afiliado ao PSDB. Então, essa matéria aqui que está falando que a oposição resolveu deixar a CPI, teria um vínculo, um link com esse fato aí, que o senador, na época, combinou aí, não, paga aí 10 milhões, na época ele falou para o seu partido, seria o PSDB, o Álvaro Dias, para a gente abandonar a CPI. Essa era a denúncia da época. Alicate. Uma suspeita semelhante, desta vez envolvendo a CPMI do Cachoeira, também envolve o Álvaro Dias. E-mails fornecidos à Polícia Federal pelo ex-advogado da Odebrecht, o Rodrigo Tacla Duran, apontam que o parlamentar teria recebido 5 milhões de reais para aliviar seus questionamentos a investigados na CPI. Em 2016, ele seria procurado pela Polícia Federal para prestar um depoimento para investigações que ocorreriam em São Paulo. Tacla Duran falou na Espanha em 28 de novembro de 2017, prestou novas informações à Polícia Federal de forma voluntária e, por fim, num documento, ele faz referências ao senador Álvaro Dias. Álvaro Dias. Ele conta que receberam em 2015 um e-mail de Luiz Eduardo de Rocha Soares, então diretor do Departamento de Operações Estruturadas da Odebrecht, o nome oficial do Departamento de Propinas da empresa. Nele, o executivo anexava um outro e-mail, ainda em 2012, que havia recebido de Samir Assad, um dos operadores que atuava na transferência de recursos e propinas. O e-mail do Samir falava de um acerto de 30 milhões. Você vê que o tempo vai passando, o dinheiro vai aumentando. Envolvendo parlamentares, sendo que um senador solicitou 5. O e-mail de Samir tinha como assunto CPMI Cachoeira. Nele, o Samir comunica a Luiz Eduardo de Rocha Soares que a empreiteira Andrade Gutierrez pagou 30 milhões para cortar o assunto, ou seja, parar com as investigações da CPMI. Para essas investigações, tá ruim. 30 milhões aí, para a galera ficar de boa, vamos esquecer, vamos acabar com a CPI, vamos ser todos amigos. Nesta mesma mensagem, Samir informa que o grupo UTC também contribuiu com recursos para a mesma finalidade. Ele continua com seu depoimento. Assad, o Samir, explica que esses recursos eram insuficientes para que tivesse êxito na obstrução das investigações daquela CPMI e que seriam necessários mais recursos porque o senador Álvaro Dias solicitara mais 5 milhões para parar de bater no seu irmão, Adi Assad. Cara, isso aqui é grave. Como é que o Moro nunca quis investigar isso daqui? O cara tá trazendo aí informações de um e-mail que o cara teria pedido 5 milhões. Isso aqui nunca foi investigado. E na época, o brinde, o cara ainda era do PSDB, né? Hoje está no poder, mas era do PSDB. A DIA acabou convocado para depor na CPMI do Cachoeira. Ainda foi encaminhado neste mesmo e-mail arquivo em formato de Excel com planilha de controle com o codinome Alicate. Apelido comum aos que têm joelho varo, pernas arqueadas, popularmente chamada de perna de alicate, que Samir Assad identifica como o senador Álvaro Dias, diz o Rodrigo Tacla Duran. Informações da UOL, só estou repetindo. Negócio com o Youssef. Ainda no início da Lava Jato, no ano de 2014, o suposto envolvimento de Álvaro Dias em suspeitas apuradas na operação já era aventado por investigados. Isso aqui não é o caso de 2001 lá do Jatinho, não. Aqui é outro problema. Leonardo Meirelles, doleiro condenado na Lava Jato, na segunda ação penal resultante das apurações da operação, chegou a indicar num depoimento que poderia falar sobre o senador. Moro pediu que identificações fossem evitadas. Não. Nada de identificar ninguém. Não. Moro, cara que luta contra a corrupção. No depoimento ocorrido em outubro daquele ano, o Meirelles
começou a relatar a Moro as ligações do também doleiro Alberto Youssef, seu parceiro com partidos políticos. Meirelles citou o PSDB, os tucanos, e falou num padrinho político e conterrâneo de Youssef. Youssef é paranaense. Quem poderia ser? Youssef nasceu em Londrina. Dias nasceu em Quatá, mas estudou em Londrina e iniciou sua carreira política como vereador na cidade em 1968. Moro então interrompeu Meirelles. Para. A gente não está entrando nessas identificações, doutor. Tá ruim. Olha só, quando o cara fala, padrinho político e conterrâneo, a gente não está entrando nessas identificações. Não fala do meu brother. Não sei, né, se é Moro, o que passava na cabeça do Moro, mas muito estranho, né? Muito estranho o Moro mandar parar. O acusado chegou a tentar prosseguir no assunto dizendo que não estava citando nomes. Aí o Moro, sabiamente, né, interveio. Olha só, se a gente for descrever e falar as características, daí não precisa falar o nome, né? Aí não precisa falar o nome, né? Vai saber o que você está falando. Já pensou, você começa a falar, não, porque o cara é um padrão político, é conterrâneo, é de tal lugar. Parou, não, cala a boca. Vai dar quantas pistas? Vai falar o que? O sobrenome do cara, né? A cor do cabelo, se pinta a cabeça, não pinta. Não, cala a boca. Quem manda aqui no depoimento sou eu. O advogado de Meirelles, Haroldo Natter, confirmou em contato com o UOL que o político tratado no depoimento, que o Moro era o Álvaro Dias. Aí o UOL foi atrás de outros grupos. Na época, conversou com a Polícia Federal. A Polícia Federal de São Paulo não respondeu. Não. Questionamento do UOL a respeito do inquérito, Tacla Duran, informe o envolvimento do Dias, aí no caso do Cachoeira. Nada. O Ministério Público do Paraná, para onde o inquérito foi enviado, diz que não comenta nem confirma supostas investigações. Nossa, sensacional. O órgão do Paraná, onde a Lava Jato teve início, também foi questionado. E se chegou a investigar, né, o Álvaro Dias, ou mandou informação a que teve acesso à PGR para que ele fosse investigado, não respondeu. Paladinos da moralidade. Aí chega aquele momento sensacional do dia. Graças ao Maynard, né? A gente não ia ter nada disso se não fosse o Maynard. Aí eu vou lá pesquisar, né? No Google, eu falei, já estamos aqui. Aí botei antagonista, Youssef, Álvaro Dias. Bom, Ceará. Youssef tinha simpatia por Álvaro Dias. Ceará foi questionado pelo Ministério Público Federal sobre o eventual envolvimento de Álvaro Dias no esquema operado por Alberto Youssef. O delator não soube precisar, mas lembrou que o doleiro tinha um relacionamento e simpatia pelo tucano. Aquela típica matéria, né, que o Moro não combinou com Cláudio Dantas, com Sabino, com o Maynard, assim, cara, apaga, isso vai dar ruim, irmão. Alguém vai achar lá em 2021 e vai relembrar isso daí, e vai ficar jogando na cara que a gente, não investigou, vai ser aquela chatice. Lembra, não estou falando nada, só estou reproduzindo as matérias. Só as matérias aqui em ordem. Pra gente se questionar, né, por que o Álvaro Dias, né, as investigações não prosseguiram, Moro falou aquilo... Certa vez, Youssef, referindo-se a Dias, disse a Ceará: ele foi homem comigo. Ui. Prudência, sofisticação e lava-jatismo. O delator, porém, não soube explicar ao Ministério Público Federal o significado da frase. Seria muito bom ouvir, né, do Alberto Youssef e do Álvaro Dias o que é que significa isso daí. Ele foi homem comigo. E aí vamos voltar para aquela matéria que tem mais diálogos. Isso aqui em 2018, que a coisa começa a ficar mais interessante. Estamos chegando na metade. Lava Jato protegeu a Álvaro Dias, né? Lá no chat do Diário Popular. Aí depois que o pessoal troca aquela troca de mensagens, mostra o que foi que o repórter estava falando, os questionamentos que ele ia fazer, o diálogo continua. Aí a pergunta o seguinte, a Liliana. Quem é o repórter? Afonso Benites. Sobre Tacla, temos respostas prontas. E sobre Álvaro, como tem foro, investigação e na PGR. Podemos reforçar, em relação a ele, aquela nota que divulgamos que não apoiamos nenhum candidato. Olha, já tá tirando o corpo de lado, né? Nós vamos falar assim, já estão pensando na estratégia para tirar o corpo de cena. Tem outro detalhe, foi testemunho de defesa, blá blá blá. E sobre Álvaro, diga que investigações sobre senadores infelizmente são de responsabilidade do STF. Vá. Falando, Álvaro, como tem foro, a investigação da PGR e o STF já jogou o problema à frente.
já jogou o problema para frente. PGR e STF. A gente sempre viu aí que esse pessoal, eles nutriam uma certa amizade entre si. Eles não chutariam para cima para PGR se fosse um PGR aliado. E só para pegar aqui um compêndio que a gente falou essa questão de PGR, quero relembrar de uma coisa, né? Você vê, sempre juntos, né? O antagonista com os lava-jatistas tentando colocar em cena o projeto político deles. Candidato a procurador-geral é contra panelinhas e defende a Lava Jato. Cláudio Dantas fez questão de assinar a matéria para defender o subprocurador-geral Mário Bonsaglio. Foi o primeiro nome da lista tríplice e Bolsonaro não quis. É um cara que tem atuação firme do Ministério Público. Aí você vê, ó, primeiro da lista tríplice buscou apoio de Sérgio Moro. Se reuniu com Sérgio Moro. Sérgio Moro, inclusive, defendeu o nome dele. Você vê que sempre sai antagonista. E pelo menos, ó, desde 2017, conforme revelou aqui a Vaza Jato, em chat privado, Deltinha com o Carlos Lima, o Boquita, que também deve se filiar ao Podemos, deve se filiar também ao Podemos, a gente sabe se você é deputado estadual, deputado federal, mas também vai se filiar ao Podemos. O Deltinha fala o seguinte, ó, aí irmão, estou pedindo, estou perdido, deve ser perdido, vou mandar só para você, porque é um off imenso. Então, né, o Cláudio Dantas, do antagonista, né, quer saber quem a força-tarefa, qual é a força-tarefa que o Moro quer instaurar no Brasil, caso seja eleito, gostaria que fosse o próximo PGR, mesmo que sem apoio formal público, né, vamos no jeitinho. Aí conversa vai, aí no final você vê, ó, Nicolau e Mário. Nicolau é o Nicolau Dino, que já defendeu Lula, a participação na eleição em 2018, irmão do Flávio Dino, do Partido Comunista do Brasil, e o Mário é o Mário Bonsaglio, que conseguiu o apoio do Moro e tudo mais. Então você vê, né? Se em 2018 eles jogaram a bomba lá para PGR, porque não era ninguém deles. Eles nunca conseguiram emplacar. Você vê que desde 2017 eles já tentavam colocar. E era o Janot, depois foi a Raquel Dodge, falou, vai, joga a culpa na PGR aí, eles que se resolvam, vai sobre Álvaro Dias. O problema não é nosso. Só que aí o chat fica também mais interessante que não acabou. Aqui é o final desse chat e aí tem umas notícias interessantes. Aí vem o seguinte, né? Seguem as respostas sobre os questionamentos. Eles conversam entre si e falam o seguinte, ó. Qualquer investigação ou denúncia contra políticos que têm foro privilegiado, ou seja, que estão que estão ocupando o cargo no Legislativo, obrigatoriamente tem que ser realizada perante o STF. Então não é culpa nossa, Pô, mas o Moro lá, né, o Meirelles tentou falar e o Moro cortou o cara. Não. Esquece isso. É importante reforçar que, em razão do pleito eleitoral deste ano, por mais de uma vez, tentaram vincular a operação a determinados candidatos, o que é um absurdo e tudo mais. Qualquer tentativa de manifestação nesse sentido é especulativa. Não temos candidatos, né? E colocaram lá 2 notas no site oficial do Ministério Público Federal. Será que realmente a Força Tarefa não tinha nenhum candidato? Não atuou? Não tem nenhum projeto de poder político? E os anos passaram, né? E a gente foi sabendo de algumas coisas. Mas vamos olhar as matérias da época. Uma das notas que eles mesmos estão divulgando aqui, que é para mandar para o repórter, Força Tarefa, Lava Jato, reforça repúdio à tentativa de vincular a operação e candidatos. A candidatos. Esse esclarecimento se faz necessário em razão da nota publicada pela coluna Radar do site da revista Veja com o título Álvaro Dias é o preferido de Sérgio Moro. Olha o que a Veja já falava em 2018, que o Álvaro Dias era o preferido do Moro. Qualquer manifestação nesse sentido é especulativa. Só tem intenção de confundir a opinião pública tentando vincular todo o trabalho estritamente técnico, imparcial e apartidário. Ah, vá. Aqui é a matéria da época, ó. Álvaro Dias é o preferido de Sérgio Moro. Eu trouxe aqui a foto de volta, né? Olha ele aqui. Olha ele aqui, rapaz. Todo pimpão. De um lado o Deltinha, do outro lado o Moro. Rapaz. Ó, desenhar um coração aqui, ó. Nossa, que lindo. Vou botar uma flechinha aqui no coração, né? Botou aqui. Vamos botar aqui um coração, uma flechinha. Nossa. Eita, Moro. Todo mundo já sabia, né? Todo mundo já sabia. A imprensa tentou avisar. Gente, Moro. É Álvaro Dias é Moro. Tucanos. Ai. E aí tinha outra nota. A outra nota também bem interessante.
Força Tarefa, Lava Jato repudia a tentativa de forçar vinculação entre operação e candidatos. Também é descabido afirmar que o objetivo dos procuradores é minar o sistema político do país. Bom, não sei, né? Porque hoje a gente olha para esse pessoal, pro Sérgio Moro, pro Deltan, basicamente todo mundo é bandido. Todo mundo é bandido, todo mundo é corrupto, desde que não negocie com eles. Porque eles se vinham acusando Bolsonaro, né? Centrão, e tudo bandido, basicamente isso daí. Aí quando os políticos do Centrão, que na visão deles eram bandidos, começaram a sentar com o Moro para conversar, aí o antagonista, o Cláudio Dantas, o Diogo Mainardi, começaram a dizer o seguinte: Moro senta com grandes nomes, grandes players, acharam nomes de peso. Moro senta com nomes de peso da política. Aí o Moro já muda o discurso para, não, existem pessoas boas no Centrão, existem pessoas boas até na esquerda. E essa matéria é interessante pelo seguinte também. Ela traz uma matéria, essa nota do Ministério Público Federal é em resposta a uma matéria do Reinaldo Azevedo. E o título da matéria é o seguinte: Bolsonaro é o nome da Lava Jato. E eu acho que não é. Eu acho que o Robson Boninho da Veja que estava certo, que é o Álvaro Dias. E a gente vai ver o porquê. Mas a matéria é também interessante. Olha só. O Reinaldo Azevedo, na época, falava o seguinte, em 2018. Retomo para remate a fio que deu origem à tessitura. Gente que conhece o Ministério Público Federal por dentro e pelo avesso assegura que os torquemadas torcem por Bolsonaro. Lhe trocas de mensagens de grupos de WhatsApp que são do balacobaco. É assim... não porque os senhores procuradores comunguem de sua visão de mundo. A maioria o despreza. A maioria deles despreza Bolsonaro. Mas porque vem em Bolsonaro a chance de fazer ruir o mecanismo que estaria podre. Uma chance, através de Bolsonaro, de colocar suas mãos nos poderes, né, como um todo. Pegou o Ministério da Justiça, aí traz o COAF, traz os amigos desde a época do Banestado, vai botando todo mundo junto. Aí vem com o pacote anticrime, aí vem com isso, vem com aquilo outro, blá blá blá, e começa a fazer aquele monstro. Os extremistas do MPF, do Judiciário e da PF, onde o candidato é especialmente popular, concluíram que o rústico da garrucha e os bons costumes lhe abrem uma janela de oportunidades para impor a sua agenda. Querem ser, e isto é para valer, o poder legislativo de um regime que fosse liderado pelo Bronco. O que foi que o Moro tentou fazer logo no início do governo? Colocar suas leis, suas novas leis de combate à corrupção. Será que realmente ia combater a corrupção, as leis do Moro? Ou só iria criar um Estado ainda mais policialesco do que a gente vem vendo nos dias de hoje? Não creio que logrem seu intento. E tudo mais constante, estão cavando seu próprio fim como força interventora na política. E a Lava Jato ruiu. Quem ressuscitou Lula e quem está justificando o discurso do Lula são eles. Porque ficou claro, era tudo por um projeto político. Nunca tiveram o interesse de fazer o bem. Pelo menos a turminha do Moro. Tá bem claro isso para mim. Aí vamos ver, né? Para realmente ter certeza que o Bolsonaro não era o candidato deles. E mais mensagem da Vaza Jato. Dessa vez quem trouxe foi a CNN. Você pode ver, ó, na campanha, Lava Jato considerou Bolsonaro de mito a retrocesso. O coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, então avalia. Olha só, se der segundo turno, o pessoal da transparência vai de Haddad por uma série de razões. E a Giroda fala novamente, ó, vai ser tanto retrocesso que em 4 anos o PT volta para salvar a pátria. Né? Estão falando de mal de Bolsonaro. Sabe qual é a transparência que o Deltan está falando? A Transparência Internacional. Aquela ONG ligada a eles. A ONG que junto ao Deltan, junto ao Sérgio Moro, em março, após o Fachin tomar a decisão que deu a Lula, né, a elegibilidade para disputar as eleições, eles saíram em defesa. Então saiu em defesa a Transparência Internacional, o Moro e o Deltinha. Né? Não, o Fachin é técnico. O Fachin é técnico. Repudiamos qualquer ofensa contra o ministro. A Transparência Nacional ela também recebe financiamento da Open Society Foundations, que é a ONG do Jorge Soros. Em 12 de julho, Deltinha posta no grupo uma notícia sobre Bolsonaro dizendo que
Homicídios merecem bala, não leio. O coordenador da Lava Jato em Curitiba comenta: Bolsonaro passa dos limites e o país pode acabar nas mãos dele. Não sei se devemos manter a neutralidade em relação a essas afirmações despropositadas que colocam no lixo o Estado de Direito. Deltan nunca foi Bolsonaro. O Renato Azevedo errou, em partes. Mas o Robson Boni sabia, era o Álvaro Dias. Aí você vê aqui o Felipe Barros trazendo mais um trecho da Vaza Jato. Isso aqui também foi clássico, né? O Deltan falando o seguinte, vamos ver o Felipe Barros na época. Isso aqui foi em 1º de março desse ano. A forma como o Moro saiu do Ministério da Justiça após interferir ilegalmente na Polícia Federal, impedindo o presidente de exercer suas atribuições, tem relação com essa fala do Deltan. A pretensão de Moro sempre foi essa: descolar de Bolsonaro. Para isso, mentiu, objetivando manter consigo a base de apoio do presidente. Aí tá lá o Deltan, ó. Ô pessoal, estou pensando em ligar para todos os jornalistas de opinião dos principais veículos que falam sobre a Lava Jato, né? Para conversar, ouvir cenário, críticas, lembrar da importância de reformas e tentar trazê-los mais para a causa. Olha só, já criando, né, o grupo de mídia. E o que é que o Dantas falou lá no início? É um absurdo falar que a imprensa apoia o Lava Jato. Não existe nada, um consórcio de... Não tem nada disso, não. Já aproveitaria para esclarecer sobre a fundação. Tenho achado a defesa da Lava Jato muito fraca por jornalistas e será bom para sondar como estamos e como estão nos vendo, tentando trazer mais para o nosso lado. Isso foi em 2019, já no início do ano. E aí lá no fim falava a Jerusa: eu concordo, mas precisamos descolar do Bozo, também do Bozo. É o Deltan, aqui em negrito, ó. O maior desafio é descolar do Bozo para angariar o apoio de jornalistas sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Eles olham para vocês como os apoiadores do Bozo. A Lava Jato nunca teve Bolsonaro como candidato. Era o Álvaro Dias. No máximo para usar o presidente. E você ainda vê essa, né? Essa aqui é interessante para a gente também ver esse discurso, ó, tititi, tatatá, esse discurso de lambe-lambe, boca mole do Sérgio Moro. Procuradora da República sugeriu forjar provas para tentar incriminar Bolsonaro. A manchete. O chat é o seguinte, ó, a Monique. Estou no evento de pesca e encontrei com um professor da UERJ. Falei com ele a problemática do caso do Bolsonaro no STF. E ele disse que, se a gente quiser, ele faz um parecer dizendo que o dano à estação ecológica nada tem a ver com a questão de quantidade de peixes. Você acha interessante? Posso pedir um ofício a ele e depois te mandar o parecer. Aí ela diz, ó, a denúncia não tem nada a ver com dano, mas enfim. Como a Carmen Lúcia falou em significância, talvez seja uma boa. Vocês entendem o que é que Moro diz com compliance? Trabalhar com compliance, com parecer, várias regrinhas e tudo mais. Isso aqui é combater a corrupção, gente. Eles estão combatendo a corrupção. Não, vamos aqui, vamos fazer um parecer aqui. O importante é destruir os adversários políticos. O importante é destruir os adversários políticos. Mas vida que segue. Eu acho que já está bem claro assim, que esse pessoal sempre teve segundas intenções. E a gente se perguntar, mas desde quando? Desde quando esse pessoal já tem um projeto de poder? Seria em outubro de 2019, que vocês podem ver aqui, ó. Blindados pela Lava Jato, Álvaro Dias transforma o Podemos na bancada da República de Curitiba. A gente viu, realmente, o Podemos hoje, né, é o partido da Lava Jato, bancada dos procuradores. Será que foi dali já, em outubro, que eles já estavam começando a ter o plano político? Obviamente não, como a gente viu nos chats da Vaza Jato. E se a gente voltar aqui no tempo ainda para abril de 2019, a Folha de São Paulo estava certa. Em partes. Governo Bolsonaro é só uma escala técnica na rota do Partido dos Procuradores. Ai, tá lá, né? Não são meia dúzia de haters de redes sociais. Há anos, como subprotóxido da Lava Jato, a concorrente já comendo os procuradores engajou-se num projeto de poder. Há anos. Aí fala, né, que eles têm o seu próprio candidato à presidência, que hoje atende pelo nome de Sérgio Moro, e seu veículo oficioso de mídia, que é o site censurado pelo ato ilegal do STF. Estão falando aí do antagonista, Diogo Mainardi, mas sabendo, os mamateiros, né? Os 8 milhões. Quem conhece lá aquele contrato escandaloso sabe de quem a gente tá falando. E aí você vê que eu falei pra vocês, né? Eu falei, cara, eu acho que Bolsonaro tá certo. A gente vai sair também do vídeo com essa impressão. O presidente falou em entrevista que ele queria já ter tirado o Moro há um bom tempo do governo. Há um bom tempo.
E você vê que a imprensa afirma isso. A imprensa afirma isso, já afirmou isso. Em 24 de abril de 2020, a Veja. Suposto jantar secreto azedou as relações entre Moro e Bolsonaro. Incensado pelos filhos e pelos aliados mais radicais, Bolsonaro sempre desconfiou da lealdade de Moro. Sempre, não era de agora. A relação entre os dois azedou de vez quando, em meados do ano passado. Então, quando o Bolsonaro disse que ele já queria ter mandado o Moro embora, mas as redes sociais ficaram naquela, o Moro é herói, Moro, a Globo falou que o Moro é herói, eu acredito na Globo, a Globo falou que o Moro era o herói, porque ele prendeu o Lula, né? O Lula tá preso, né? O Lula tá preso, tá tão preso que tá disputando a presidência da República. Mas ano passado o presidente ouviu uma história intrigante de um de seus auxiliares mais próximos. Segundo esse relato, Sérgio Moro teria participado de um jantar secreto em Curitiba com o senador Álvaro Dias, do Podemos, em que foi discutida a possibilidade do ministro disputar a presidência da República em 2022. O trenzinho da Lava Jato, dos lavajatistas, meu amigo, estava a mil. Era a prova que Bolsonaro precisava para ter a certeza que o inimigo estava bem ao lado, exatamente como pregavam seus conselheiros. Ah, mas se Bolsonaro achava isso daí, por que ele falou lá, não, vou botar o Moro de vice e tudo mais? Na época, a primeira reação do presidente foi de demitir o Moro. Porém, convenceram Bolsonaro na época de que a decisão traria um desgaste muito grande naquele momento, diante da imensa popularidade do ministro da Justiça. Então, os conselheiros sugeriram que o presidente espalhasse a versão que pensava numa chapa Bolsonaro e Sérgio Moro para 2022. Isso, além de trazer um apelo popular, amarraria os planos do ministro. A própria imprensa que odeia o governo que está falando isso daí. Aí você vê isso daqui. Um dia antes do Moro sair do governo, Álvaro Dias. Moro pediu que não falem de seu futuro político. Álvaro Dias sempre foi o interlocutor do Moro. E quando a gente olha para o passado, né? O que aconteceu? Assim, como o nome do Álvaro Dias rodou aí nas rodas do judiciário e o resultado que meio que não teve investigação, não teve nada, a gente até entende porque o Moro sempre deu essa credibilidade para o Álvaro Dias, né? Sempre, sabe? A gente se pergunta desde quando eles são amigos, né? Ambos são do Paraná. E antes disso, muito antes disso, e é aí que a gente vê que não só eles tinham já um projeto, só que esse projeto já estava tão avançado a ponto que o discurso estava pronto. O discurso de campanha que o Moro está aplicando agora estava pronto desde 8 de fevereiro de 2020. Matéria do Globo. Que eu acho que o Moro não combinou com o Álvaro Dias, como eu falei na introdução. Álvaro Dias quer Moro candidato a presidente de 2022, injustiçado por Bolsonaro. Em entrevista à coluna, Álvaro Dias afirmou que, na contramão dessa tendência, Sérgio Moro seria o candidato natural do Podemos à presidência, caso ele se filie ao partido. Ele se filiou, né? Como está o combate à corrupção na gestão de Bolsonaro? Olha o discurso, se não é igualzinho de hoje. Pífio e frustrante, o combate à corrupção foi a prioridade absoluta nas campanhas eleitorais. Mas alguns se esqueceram disso. Bolsonaro fulminou o COAF e a Receita Federal, fez substituições na Polícia Federal. Opa, pera aí. Bolsonaro mudou a PF, tem certeza? Tem certeza? Porque o Moro acho que discorda, viu? A Lava Jato era mais forte institucionalmente no governo Temer, que era denunciado 2 vezes por corrupção pela PGR, do que hoje. Naquele tempo, Polícia Federal, Ministério Público e Receita Federal eram instituições independentes, autônomas e que não recebiam ameaças. Gente, isso aqui é do início de fevereiro de 2020, estava tudo lindo e maravilhoso. E aí ele já estava picando pau. E uma coisa assim que tem ligações com o Sérgio Moro, estava criticando o combate à corrupção, o Moro, ministro da Justiça. Você vê que o Álvaro Dias, ele acaba falando demais, né? Falou pelos cotovelos. Estamos caindo no ranking da Transparência Internacional, da ONG do Sérgio Moro. Tivemos retrocessos imperdoáveis, suspeito de uma conspiração dos 3 poderes contra a Lava Jato. Ao fim da matéria, tem mais coisas, vou trazer, mas já mostrar o final da matéria. Naquele dia, às 11h30 da manhã, o Moro entrou em contato com o Globo. E você vê, o Sérgio Moro, ele enviou a seguinte nota à coluna sobre as afirmações do senador Álvaro Dias em relação à Polícia Federal, cumpre esclarecer que não teve
por parte do governo federal ou do presidente Jair Bolsonaro qualquer interferência ou substituição promovida na Polícia Federal por motivos políticos. A única interferência havida consiste na orientação para que o foco seja no combate ao crime organizado e à corrupção. Rapaz, Moro, como você mudou, hein, irmão? Que cara de pau. A única interferência que o Bolsonaro pediu foi para combater a corrupção e o crime organizado. Ai, vocês têm que combinar, pô. Ó, quer ser candidato? Liga. Manda tirar as matérias do ar. Liga pro antagonista, né? Pra tirar aquela matéria do Youssef, do Álvaro Dias. Liga pro Globo. Tira essa... Atrapalha, pô. Você pensa. Pô, bicho. Aí você vê. O Álvaro Dias tá reclamando que tiraram o COAF do Moro, né? Quando tirou o COAF do Moro, olha quem tentou trazer de volta. Requerimento de Álvaro Dias tenta devolver COAF para Sérgio Moro. Oh, Jesus. E aqui, 2 resistem a acordo para tirar o COAF de Moro. 2 partidos. O PSD do Kassab e principalmente o PSDB. Não deixa. Deixa lá com o Moro. Deixa o Álvaro Dias e os tucanos. Nada estranho por aqui. Nada. Só matérias da grande imprensa. Viu? Reclama com Lauro Jardim, reclama com a Veja. Mas vamos voltar lá para a entrevista. O senhor defende que Moro concorra ao Planalto em 2022? Certamente ele é a autoridade mais popular do país. Ele adquiriu um patrimônio na Lava Jato que não se esgota facilmente. Isso permite que ele possa ter alguns revés por dificuldades impostas por Bolsonaro, sem abalar o seu conceito. Ele diz, Bolsonaro é justo com o Moro? Não. Moro seria um ministro ainda mais eficiente se tivesse a cobertura do presidente. Tinha outra pergunta que eu esqueci de colar aqui embaixo. A terceira pergunta interessante. Aí você vê, né? Quando eu digo pra vocês que Moro é o candidato da Globo. Só relembrar uma coisa. Entidades denunciam conduta de filho de Mira Leitão na Lava Jato. Esse rapazinho aqui, ó, o Vladimir Neto, que escreveu o livro da Lava Jato, que é filho da Mira Leitão, aparece nos diálogos da Lava Jato. E a ex-mulher dele, na época era mulher, a Gisele Siqueira, ela trabalhou com o Moro. E ela pediu demissão. Quando ela pediu demissão, o que foi que aconteceu? Moro contratou uma nova assessora de comunicação, a jornalista Cristiane Salles, que atuava como assessora do Álvaro Dias. Prudência, sofisticação e lava-jatismo. Paramos por aí? Não. Estamos chegando quase... Aqui já é um extra. Aqui já é só um extra. Um pequeno extra. Álvaro Dias volta a atacar privatização do Banestado. O cara dá conta privatizar o Banestado. Isso aqui nos anos 2000. O Álvaro Dias voltou a atacar em plenário a privatização do Banestado. Basicamente está doando pro Itaú. No final foi pro Itaú, né? Acho estranho ele ser contra. Depois de todos os escândalos que iriam vir por aparecer do Banestado, ele ser contra, né? Vou manter aí debaixo do governo. O governo não tá sabendo administrar muito bem o Banestado, né? Ou talvez ele não queria que o escândalo do CC5 pipocasse. E sobre a venda pro Itaú, realmente quem comprou o Banestado foi o Itaú. Só aqui um adendo a mais, né? Moro, recentemente, conforme noticiou o Valor, aí do Grupo Globo, se encontrou com Stuberger, Roberto Setúbal, Paulo Galvão. Roberto Setúbal, a família Setúbal, que são os donos do Itaú. Você pode ver aqui, o banqueiro Roberto Setúbal, presidente do Banco Itaú, afirmou ontem que irá entrar com uma medida cautelar no STF contra a CPI do Banestado por ter quebrado seu sigilo fiscal e de outros diretores do banco. Só um extra. Aqui também mais um pequeno extra. Senado aprova projeto de Álvaro Dias sobre a paz, sugerido pela Rosângela Moro, a esposa do juiz. Prudência, sofisticação e lava-jatismo. E aí, enquanto o Gilmar Mendes ontem deu entrevista, tá falando, né, que Moro e o Deltan converteram onde não estava em casamento, e o Gilmar, na entrevista, tem uma frase que é a seguinte, ó, vou bater nele no momento oportuno. Bom, enquanto o Gilmar não bate no Moro, quero apresentar aqui rapidamente, em 3 minutinhos, uma pequena realidade. Bolsonaro lança mini pacote anticorrupção e aproveita para criticar Moro. Fico triste como é a repercussão da imprensa, né? Podia mostrar realmente o pacote. Mesmo com toda a liberdade, nunca mostrou serviço
à frente do Ministério da Justiça, a não ser desde o começo do mandato a fazer intrigas. O Wagner Rosário, por outro lado, né, ministro do governo, na CGU, ele fala sobre essa questão. Hoje, no Dia Internacional contra a Corrupção, o governo apresentou resultados do Plano Anticorrupção. A corrupção desvia de recursos e exacerba a desigualdade social. Lutar contra ela não é fácil, é um desafio enorme, mas o governo brasileiro vem fazendo a sua parte. Aí tá lá, né? Do total de 153 ações previstas atualmente no documento para serem entregues até 2025, 60 serão concluídas até o final de dezembro de 2021. Apenas em 2021, esse trabalho de auditoria gerou aos cofres públicos uma economia de quase 17 bilhões de reais. Mas, segundo a turma do Moro, o governo atual não combate mais a corrupção. Falando sobre esse tema um pouco mais, sobre esse pacote do governo, eu quero ler sobre essa matéria aqui da CNN, que fala disso e muito mais. Desvio de verba para a pandemia pode chegar a 300 milhões de reais, diz a CGU. Olha só, matéria da CNN. Durante a pandemia, houve um aumento. Sabe o que aumenta? Assim, aumentar. É o contrário de diminuir. Porque o Moro fala que o combate à corrupção, o Moro, Álvaro Dias, desapareceu. Então, durante a pandemia, houve um aumento de operações de combate à corrupção pelo país. Diferente da narrativa, a realidade é que teve um aumento. O ano de 2020 alcançou o maior número da série histórica, desde 2003, com 97 operações, das quais 47 relacionadas a verbas para o enfrentamento da pandemia, aponta o estudo. Em 2021, ocorreram mais 57 operações, das quais 31 envolveram dinheiro da pandemia. Em entrevista à CNN, o Wagner Rosário, ministro da CGU, afirmou que o acompanhamento da aplicação dos recursos públicos destinados à pandemia nos estados e municípios e também na União foi realizado quase que concomitantemente à realização dos gastos. De 2019 a novembro de 2021, a Controladoria realizou 210 operações especiais. 78 delas envolveram recursos destinados ao combate à pandemia durante os anos de 2020 e 2021. Olha a quantidade de operações por ano. Por ano, em 2003, 1, 3, 3, 8, 8, 13, 12, 26, 25, 27, 21, 21, 32 em 2015, operações especiais pela CGU contra a combate à corrupção. Aí você vê, né? 2016, beleza, pulou aqui aos 53, 2017 cresce 68, 2018 39 apenas, 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, sai de 38, 39, já pula para 58, no segundo ano do governo Bolsonaro 97, depois 57. Então, assim, os números, né, provam que o governo, sim, combate a corrupção. E por fim, sobre o Dia Internacional de Combate à Corrupção e o plano do governo, nesta quinta, em solenidade no Palácio do Planalto, o governo federal apresentou medidas para o combate à corrupção, além de um projeto de lei para regulamentar o lobby, mas 2 decretos foram assinados pelo presidente Jair Bolsonaro, um sobre a divulgação da agenda pública do governo e o outro que pretende aprimorar a proteção de servidor que denuncie casos de irregularidades na gestão pública. Em dezembro de 2020, o governo federal lançou o Plano Anticorrupção, com o objetivo de aprimorar os mecanismos de prevenção, detecção e responsabilização por atos de corrupção, segundo o governo. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, qual é a preocupação dos marqueteiros do Moro? O lockdown é fundamental para salvar a economia no longo prazo. Isso aqui é 27 de março de 2020. Aí ontem, lá vem eles. Inflação de Bolsonaro é maior que a da Dilma. Eles te mandam ficar em casa, quando o país quebra, a culpa é de Bolsonaro. Eu não duvido nada da turminha do Moro ter apoiado quebrar a economia só para ajudar na eleição do Moro. Vocês duvidam? Vocês acham que seria extremamente improvável isso acontecer? Vendo aí esse grande histórico? Enfim, ficamos por aqui hoje. Lembre daquela curtida, aquela compartilhada, né? Não, esse vídeo aí, meu Deus. Na verdade, se você compartilhar, talvez o Moro vai ficar chateado com você, né? O Moro e o Álvaro Dias vão ficar chateados. Se você gosta do Moro, não compartilhe. Se você não tem medo do Moro, compartilha o vídeo, leva à frente. Considere me apoiar se tornando ou membro do canal, ou me apoiando pelo Patreon. O link tá aqui na descrição e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui.